Aos que ficam conosco, vamos abrir o texto sagrado? Nós estamos estudando o livro do profeta Daniel. Hoje nós chegamos ao capítulo de número 3. Algumas semanas atrás, eu e minha família fomos ao dentista. Sabrina foi a primeira. Ela se deitou e logo se levantou, porque nada havia para fazer. Depois dela, eu fui o felizardo. Deitei e o dentista percebeu que eu precisava de algum reparo em uma restauração. E imediatamente ele começou a trabalhar, ligando aquele motor odontológico que muito inquietou as meninas. Ao terminar comigo, ele convidou Bia, que se sentou também, ou se deitou na cadeira, e para a alegria dela só tinha uma cárie. Rapidamente ele resolveu o problema e por fim chamou Sofia, que com alguma apreensão se aproximou da cadeira, se deitou, mas ficou muito feliz quando descobriu que nada tinha para fazer nos seus dentes. Ao deixar o consultório, dentro do carro, enquanto conversávamos sobre a experiência, ela simplesmente levantou as mãos para os céus e disse: Aleluia, Deus, obrigado por ter me livrado da furadeira do dentista. Aleluia, Deus, por ter me livrado. Não sei se você já viveu algo semelhante, mas por vezes esta é a sensação que temos no nosso interior, quando o Senhor nos permite grandes livramentos. Algumas pessoas duvidam do poder de Deus, questionam a providência do Senhor. Não os jovens amigos de Daniel. De acordo com o que viveram na Babilônia, eles concluem neste capítulo que o nosso Deus pode sim livrar o seu povo, até mesmo da fornalha em chamas de Nabucodonosor. Nós vamos ler o verso de número 15 para começar, e logo depois, ou ao longo da mensagem, voltaremos ao texto, destacando os principais versos e apontando para a mensagem central do texto. Para começar então, o verso de número 15, palavras de Nabucodonosor aos 3 amigos de Daniel. Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Senhor, muito obrigado por esta manhã e pela graça que recebemos de te prestar um culto através de canções, através das nossas ofertas e agora, Senhor, através da proclamação da Tua palavra. Senhor, eu peço, eu oro, eu clamo ao Senhor por assistência espiritual. Por graça e misericórdia, ó Deus, sustenta-me e usa-me para o louvor do Teu nome. Faz o mesmo no meio da Tua congregação. Abre-nos os olhos, os ouvidos e nos permita entender e responder de maneira apropriada a Tua palavra. Eu sei, Senhor, que por vezes nos encontramos diante de situações difíceis, de momentos quentes durante a vida. Mas o que o texto bíblico nos ensina nesta manhã é que o Senhor pode sim nos livrar das situações mais perigosas da vida. Aquece o nosso coração com a fé bíblica nesta manhã e empurra-nos à adoração, fiel, comprometida com a glória do Teu nome, e não apenas
comprometida com o nosso bem-estar. Esta é a nossa oração. Em nome e para a glória de Jesus Cristo. Amém. O capítulo 3 do livro do profeta Daniel trata de uma situação que se passou com os 3 amigos do profeta. Imediatamente nos perguntamos: e onde estava o profeta? Onde estava Daniel quando tudo isto aconteceu? Muito provavelmente você já se fez esta pergunta. E há, no mínimo, 2 prováveis respostas. E eu digo que são prováveis respostas porque não podemos precisar a resposta. Um comentarista, por nome de Ian Duguid, por exemplo, nos ajuda quando escreve: não sabemos ao certo onde Daniel estava. Talvez tenha sido enviado em uma missão a outra parte do império da Babilônia. Outra resposta nasce do último verso do capítulo de número 2. Lá, o profeta registra que, além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Brian Chappell, outro comentarista do texto de Daniel, comenta o último verso do capítulo 2 com as seguintes palavras: a pedido do próprio Daniel, então, seus 3 amigos devem ter sido enviados para trabalhar em uma província distante do palácio real, onde provavelmente a grande imagem de ouro foi levantada. Não podemos, então, precisar a razão por trás da ausência de Daniel. De toda forma, nós sabemos ou percebemos que o foco da narrativa deixa de estar sobre Daniel e se dirige para seus 3 amigos. E qual é a grande questão agora, irmãos? O que é que eles vão enfrentar na ausência de Daniel? Eles terão de viver para a glória de Deus sem a presença de seu grande amigo. Mas qual é a questão? Qual é a problemática do capítulo? A problemática surge da própria boca do rei, quando ele lhes pergunta: e qual será o Deus que poderá livrá-los das minhas mãos? Mais tarde, ao final do capítulo, o próprio Nabucodonosor terá de concluir: nenhum Deus pode livrar como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. A grande mensagem, portanto, deste capítulo é esta: Deus pode sim livrar seu povo diante dos mais terríveis perigos da vida. E a pergunta que fazemos a esta grande ideia é: quais são os perigos dos quais Deus nos livra? De que Deus nos livra neste capítulo, ou a partir deste capítulo? O profeta, sob a inspiração do Senhor, nos oferece 3 respostas. Respostas estas que estão listadas no nosso boletim informativo, página de número 2. Quais são os perigos dos quais Deus pode nos livrar, irmãos? De acordo com a primeira divisão do nosso texto, o profeta nos diz: Deus pode nos livrar. Deus pode nos livrar diante de uma falsa adoração. O profeta começa o capítulo 3 de maneira abrupta, sem transição. Ele nos coloca diante de um fato.
Qual é o fato? O rei Nabucodonosor, verso 1, fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e de 2 metros e 70 centímetros de largura. E ele a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. O que é que vem à sua mente a partir deste verso? Ou do que você se lembra quando lê sobre a construção de uma imagem de ouro gigante? O sonho do rei. Capítulo de número 2 gira em torno de um sonho que o rei teve. Mas de acordo com a interpretação do profeta, o rei Nabucodonosor era a cabeça de ouro. Contudo, até mesmo o poderoso Nabucodonosor teria de ouvir em algum momento futuro, não tão distante: depois de ti surgirá outros reinos. O rei prostrou-se diante de Daniel, diz o capítulo 2, e de maneira incompleta louvou o Deus de Daniel, dizendo: somente o Deus de Daniel pode revelar os mistérios da terra. E alguns cristãos são levemente enganados por esta adoração incompleta de Nabucodonosor. Eles concluem: Nabucodonosor, portanto, se converteu. Não. Ele foi superficialmente tocado pelo poder de Deus, mas jamais foi profundamente transformado pela graça de Deus. E a prova está aqui, irmãos. O coração do rei se revela agora ainda mais pecaminoso. Como é que ele responde ao sonho que teve? Ele não constrói uma imagem de acordo com o que viu. Ele constrói uma imagem para competir com o que viu. Ele levanta uma alta imagem de ouro, que deveria simbolizar o seu reino. Não é a cabeça apenas de ouro. Toda a estátua, toda a imagem de 27 metros de altura era, no mínimo, banhada de ouro. O que significa que Nabucodonosor contra-atacou. Meu reino não será passageiro. O meu reino não será temporário. O meu reino será permanente e durará para sempre. A estátua não é apenas um contra-ataque, ela é um claro contraste. Pois quando Daniel louvou a Deus no capítulo 2, ele disse: o Senhor destrona reis e os estabelece. Agora o rei Nabucodonosor destrona deuses e os estabelece. Seu poder é visto no tamanho da estátua, 27 metros de altura, banhada de ouro. Seu poder é visto nas 6 aparições da expressão: o rei mandou erguer uma estátua. O poder de Nabucodonosor, a glória de Nabucodonosor, está sendo demonstrada através de sua construção. Contudo, a imagem levantada por Nabucodonosor não trata apenas de ilustrar seu poder. Ela trata de revelar a adoração que acontecia na Babilônia. Os versos 4, 5 e 6 nos revelam a adoração da Babilônia. O texto diz: então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério,
da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. 3 observações sobre a adoração da Babilônia. Ela está centrada no homem. Ela promete queimar seus adoradores desobedientes. E ela tem por propósito, irmãos, unir povos, nações e línguas em torno de uma obra humana. E o verso 1 nos diz, e isto é significativo, que esta imagem foi construída na planície de Dura. Um comentarista que consultei nos diz que foi nesta planície, provavelmente, que milhares de anos antes, a Torre de Babel foi construída, com o mesmo propósito: exaltar o nome do homem acima de todos os deuses e glorificar a própria obra humana. É o que Nabucodonosor quer. Ele quer se erguer sobre os homens, não como a cabeça de ouro temporária, mas como a cabeça de ouro permanente. Ele quer que todos os povos sobre quem domina se prostrem diante dele e reconheçam a sua glória. O verso 7 registra que isto eles fazem. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, de todos os povos e de todas as línguas, prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Todos, exceto 3. Todos se prostraram, exceto 3 jovens exilados judeus. Mas eles ainda não apareceram no texto. E por isso vamos deixá-los para depois. Todos se prostraram, exceto eles. Mas porque o texto ainda não trata com eles, eu penso que ele trata conosco. Todos se prostraram. Mas será que nós vamos nos prostrar? Será que também vamos nos curvar diante dos falsos deuses do nosso mundo? Será que também vamos adorar os falsos deuses que nos cercam, irmãos? Quais são os perigos que nos cercam, ou com o que devemos nos preocupar quando o assunto é a falsa adoração do nosso mundo? Porque é o mesmo mundo dos nossos irmãos. De maneira prática, nós precisamos nos preocupar com a falsa adoração, porque ela produz uma falsa conversão. Nabucodonosor nunca foi verdadeiramente transformado. Ele foi superficialmente tocado. Grande teólogo do século 17, John Owen, falando sobre a falsa conversão, escreveu: como um viajante que, se deparando com uma forte tempestade, procura por um abrigo temporário, mas logo volta ao seu caminho, assim acontece com todo falso convertido. Ele abandona seus caminhos tortuosos por um breve momento, mas logo voltará ao mesmo curso de sempre.
O autor aos Hebreus, sob a inspiração do Senhor, escreve no capítulo de número 6, que uma pessoa pode se sentir iluminada pelo Espírito, pode ter provado os dons celestiais, pode ter experimentado a própria bondade da palavra de Deus, mas ao final de tudo pode se descobrir um falso cristão. É o caso do rei da Babilônia. Ao contrário dos tessalonicenses, como diz Paulo, ele jamais abandonou os antigos ídolos para servir ao Deus verdadeiro. E esta é a questão, irmãos. Ser cristão não significa ser levemente tocado. Ser cristão significa ser profundamente transformado para a glória de Deus. Não sou cristão simplesmente porque digo que sou. Não sou cristão simplesmente porque frequento uma igreja cristã. Não sou cristão simplesmente porque me sinto tocado pela palavra domingo a domingo. A prova de que sou cristão é uma transformação de vida que acontece de dentro para fora. Cada vez mais eu vivo para Deus e cada vez menos eu vivo para mim mesmo. Por isso, de maneira séria, eu e vocês precisamos constantemente avaliar nossa salvação, a fim de que vivamos em arrependimento, clamando ao Senhor por salvação e santificação dia após dia. Por que devemos nos preocupar, irmãos, com a falsa adoração do mundo que nos cerca? Porque ela está centrada na pessoa errada. Na Babilônia todos se prostram diante do rei. É o que acontece com regimes totalitários. As pessoas se prostram diante de reis e rainhas. Mas isto por vezes acontece com você e comigo também. Por vezes nos prostramos diante de homens e de mulheres, sobre quem depositamos a nossa salvação existencial, acreditando que ele ou ela pode de verdade nos levar à realização plena do nosso coração. E saibam disso, toda vez que fazemos muito das pessoas, estamos fazendo pouco do Senhor. Toda vez que exaltamos demais alguém, diminuímos demais o Senhor. A adoração da igreja não deve ser assim. A adoração do cristão não pode ser assim. Ela não pode ser centrada nos homens. Ela precisa estar centrada no Senhor. Não nos prostramos em adoração diante de homens ou de qualquer rei. Mas como escreve Paulo a Timóteo, nos prostramos diante do Rei eterno, do Deus único, do ser imortal e invisível, a quem sejam honra e glória para todo sempre. Por que, irmãos, devemos nos preocupar com esta adoração falsa que nos cerca? Porque ela nos promete, de acordo com este texto, queimar as nossas vidas. É o que o arauto diz aos adoradores: se vocês não se prostrarem, vocês serão jogados na fornalha em chamas. O verso 7 nos diz que foi por isso que todos se prostraram. Todos se prostraram porque estavam com medo.
É o que os ídolos do nosso coração fazem conosco. Eles nos assustam. Se vocês não se prostrarem diante do poder, se vocês não se prostrarem diante do sucesso, vocês nunca serão felizes. Se não se curvarem diante do sexo, se não se prostrarem diante da beleza do corpo, se não se renderem aos modismos da cultura presente, vocês serão excluídos, queimados e jamais serão felizes. E, ironicamente, irmãos, os jovens judeus aqui, ao final de tudo, não são queimados. Os queimados são os servos do rei da Babilônia. Conversando com uma mulher idólatra, que se prostrava diante do Deus chamado sexo, Jesus disse em João 4, quem beber desta água terá sede outra vez. E ele falava sobre o poço de Jacó, símbolo do prazer terreno. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O que é que Jesus estava dizendo a esta mulher, irmãos? Ou aquela mulher? O seu Deus jamais será capaz de realizar o seu coração. No caso dela, Jesus vai revelar mais adiante, ela precisava saltar de cama a cama, de homem a homem, de relacionamento a relacionamento, mas agora, mesmo depois de 5 relacionamentos, ela ainda estava frustrada. Ao contrário do fraco Deus do sexo, Jesus diz, se você beber do Evangelho, dentro de você nascerá uma fonte de prazer. E esta fonte jorrará para a vida eterna. Não é o que precisamos, irmãos? Em um mundo de falsa adoração, nada neste mundo nos preenche de verdade. Ninguém pode verdadeiramente realizar o nosso interior. Só Cristo é capaz de nos encantar hoje e de seguir nos encantando para sempre. Só o Senhor pode ser maravilhoso diante dos nossos olhos agora, e pode seguir sendo maravilhoso até o último dia. Só Ele pode realizar o nosso coração nesta manhã, e pode seguir realizando o mesmo até a glória vindoura. De acordo com Daniel, então, Deus pode nos livrar da falsa adoração da Babilônia. Mas Ele também nos diz, a partir da segunda divisão do texto, Daniel nos diz que Deus pode nos livrar diante de uma grande acusação. A divisão que agora vamos observar é feita da acusação dos astrólogos e de 2 respostas. A resposta do rei e a resposta dos jovens exilados judeus. Daniel primeiro nos apresenta a acusação, verso de número 8. O texto registra: nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa. Já estou cansado, irmãos, de tanto instrumento musical que a gente não usa, mas são úteis, né?
todo aquele que ouvisse o som de todos estes instrumentos se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo aquele, verso 11, que não se prostrasse em terra e não a adorasse, seria atirado em uma fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, a saber, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Sobre a acusação, o Dr. Sinclair Ferguson observa o seguinte: ela foi programada. O texto diz: nesse tempo, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus. Provavelmente ela foi programada. Ela também foi, observa o Dr. Ferguson, motivada por inveja. Porque o texto diz: mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a Babilônia. E ela foi realizada sem qualquer misericórdia. Ao contrário do que aconteceu no capítulo 2, quando Daniel orou ao Senhor pedindo misericórdia sobre todos os sábios da Babilônia. Ainda falando sobre a acusação, Ian Duguid nota que os judeus foram acusados de 3 pecados: ingratidão. Há alguns judeus que nomeastes para administrar a Babilônia. Foram acusados de ateísmo. Não prestam culto aos teus deuses. E foram, por fim, acusados de ofender o próprio rei. Nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Qual é a resposta de Nabucodonosor, irmãos? O verso 13 nos diz que ele ficou furioso. E por isso mandou chamar os 3 jovens. Mas ele gostava dos exilados judeus. Tinha por eles algum apreço, quem sabe pelo que aconteceu no capítulo 2. E por isso ele resolve lhes oferecer uma nova chance. O verso de número 15 nos oferece a nova chance do rei. Pois agora, quando ouvirem o som de todos os instrumentos da Babilônia pelo amor das minhas filhas, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados em uma fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Como é que você acha que os nossos irmãos deveriam responder a esta nova chance? Poderiam ter respondido com gratidão mesmo. Quem sabe se curvando diante do rei em gratidão pela nova chance. Poderiam ter respondido com preocupação nacionalista, pois estavam em cargos especiais do governo. E provavelmente, em algum momento pensaram: vamos segurar os cargos para abençoar os nossos irmãos judeus. Poderiam ter respondido como silêncio, irmãos. Não nos prostramos lá fora, mas agora estamos diante do rei apenas. Ninguém verá o que estamos fazendo. Vamos nos prostrar em silêncio. O Senhor entenderá a nossa ação. Por incrível que nos pareça, irmãos,
nenhuma dessas foi a resposta dos nossos irmãos. Com muita coragem e para a glória de Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei no verso de número 16. Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que ainda assim não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Duas verdades maravilhosas saltam da resposta dos nossos irmãos. Eles sabem que Deus pode livrar, mas eles não sabem se Ele irá fazê-lo. Eles confiam no poder de Deus, mas eles também confiam na vontade de Deus. Ainda assim, irmãos, comenta Dale Davis, os nossos irmãos escolheram obedecer. Não estão certos sobre a vontade circunstancial de Deus, se Deus vai poupá-los ou não do fogo. Mas estão sim certos sobre a vontade revelada de Deus. Está escrito: não terás outros deuses diante de mim. Por isso eles não perderam de vista o que realmente importava: obediência à vontade revelada de Deus, e não livramento circunstancial de Deus. Era o que realmente movia o coração destes irmãos. O que me leva a dizer, irmãos, que o milagre já aconteceu. Se serão ou não poupados da fornalha, agora é mero detalhe. O milagre já está diante dos nossos olhos. 3 jovens estão dispostos a perder a própria vida no reino dos homens, por desejarem obedecer o reino de Deus até as últimas consequências. E esta obediência, irmãos, pula do texto como uma foto da fé bíblica que glorifica a Deus. A propósito, o que é fé? E como ela glorifica a Deus, até mesmo em tempos de fornalhas em chamas. Comecemos de maneira negativa, o que não é fé. Fé não é confiança na fé. Algumas pessoas dizem ter muita fé, mas na verdade revelam fé na quantidade de fé que têm. Oram muito, leem muito, jejuam muito, ofertam muito, fazem muito e ao final do dia se apresentam diante do Senhor assim: olhe o tamanho da nossa fé e esteja obrigado a nos atender. Outras pessoas dizem ter fé, mas na verdade têm fé na qualidade da fé. Meu pedido é justo, Senhor. Minha motivação é correta, Senhor. Logo, deves me atender. Outros cristãos revelam fé na previsão do futuro, não no Deus que controla todas as coisas.
vivem tentando enxergar o amanhã, procurando profetas e adivinhos para saber o que vai acontecer amanhã. Pautam sua vida nas revelações e não no Deus de toda a glória. A fé de muitos cristãos se assemelha ao grito da torcida do Atlético Mineiro quando está perdendo. O que foi cantado em um dos jogos da seleção brasileira a 1 minuto do primeiro tempo. Que situação crítica. Eu acredito. Nós imaginamos que de alguma forma a repetição verbal ou interna desta expressão de fé nos levará a situações boas na vida. Esta não é a fé bíblica, irmãos. Esta é a fé popular. A fé bíblica, de acordo com este texto, por exemplo, não é a confiança na fé, é a confiança no poder de Deus, na livre vontade de Deus e na palavra revelada de Deus. Os jovens não duvidam do poder de Deus, eles afirmam a Nabucodonosor: ele pode. Ele os livrou no capítulo 2, os livrou no capítulo 1, sendo assim os jovens concluem: ele pode fazer outra vez. Quando liam o Antigo Testamento, a Bíblia que tinham na mão, viam diversos milagres e livramentos. Eles sabem, Deus pode. Eu também creio, irmãos, que o nosso Deus pode nos livrar. Mas como eles, eu não posso afirmar. Eu não posso precisar. Ele é poderoso, mas ele também é livre. Não é manipulado, obrigado ou forçado por minha fé. Logo, eu preciso usar um se ao final das minhas orações. Se Deus quiser, se Deus resolver, se Deus desejar, se Ele assim quiser, seremos curados, seremos libertos, seremos abençoados aqui ou ali. Mas isto é se. Ele é livre, irmãos. E eu sei que isto é completamente contrário ao que muita gente acredita. Mas percebam que é o que está registrado. Algumas pessoas têm alergia a orações assim. Que é isso, pastor? Outro dia um irmão me disse isso: pastor, você ora muito com si. Não é melhor você afirmar que Deus irá? Eu disse: como eu posso afirmar se eu não sei, meu irmão? Eu não tenho alergia, irmãos, a confiar na providência de Deus. Eu sei que Ele é poderoso, eu sei que Ele é bondoso, e eu sei que Ele está no controle de todas as coisas. O que me cabe não é prever o futuro, não é afirmar que você sairá deste ou daquele problema, é convocá-lo a fazer o que os nossos irmãos fizeram. Eles não conhecem a vontade circunstancial de Deus, mas eles obedecem à vontade revelada de Deus. Em toda e qualquer circunstância, obedeçamos ao Senhor. Porque esta sim é a fé que glorifica a Deus. Mesmo que o Senhor não nos livre de você, Nabucodonosor, ainda assim não nos prostraremos diante dos teus deuses. Ainda assim não nos curvaremos diante da imagem que fizestes levantar. Esta fé, irmãos, choca o mundo e dá glória ao nosso Deus. Você não precisa ser cristão para desejar cura, para desejar prosperidade, para desejar longevidade. Qualquer pessoa deseja tais bênçãos. Mas você precisa ser cristão para viver sem estas bênçãos,
louvando a Deus em todo o tempo. Porque, como escreve o pastor John Piper, e esta é uma das frases que mais alcançou o meu coração quando eu tive contato com ele inicialmente: Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos em Deus. E isto não em tempos de prosperidade, mas em tempos de sofrimento e adversidade. Um cristão satisfeito em Deus glorifica muito mais a Deus do que 10.000 livramentos. Porque livramentos são objetos do desejo de toda a humanidade. Mas alguém que não recebe livramento, levantar as mãos para os céus e dizer: Senhor, Tu me basta. Isto, irmãos, choca o mundo. Foi o que o rei Davi fez quando perdeu o trono para seu próprio filho e se encontrou perdido e escondido em uma caverna fria e solitária. Ele não perdeu tempo lamentando ou murmurando ou desejando o trono, a casa, o carro, não. Ele ergueu sua voz aos céus no Salmo de número 63 e disse: Senhor, a Tua graça é melhor do que a própria vida. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu não tenho mais o trono, eu não tenho mais minha família, eu não tenho mais o poder, eu não tenho mais a nação, eu não tenho mais nada. Contudo, Senhor, ainda aqui neste deserto de Judá e nesta caverna sombria, se tenho a Ti, eu tenho tudo. Por isso, ele promete ao Senhor: por todos os dias da minha vida bendirei o Teu santo nome, levantarei as minhas mãos em adoração, como quando eu tinha ricos banquetes. Não os tenho mais do lado de fora, mas eu os tenho sempre do lado de dentro. Fé bíblica, portanto, não significa ter uma vida fácil, irmãos. Significa confiar no poder, na vontade e na palavra de Deus. Por fim, irmãos, o profeta Daniel já nos disse que Deus pode nos livrar da falsa adoração. Ele também nos diz que Deus pode nos livrar de uma grande acusação. E agora, finalmente, ele nos diz que Deus pode nos livrar de uma real situação. O texto nos disse antes que Nabucodonosor havia ficado furioso. Mas agora, no verso de número 19, o texto registra que ele ficou tão furioso que o seu semblante mudou. Já viu alguém assim no trabalho? A próxima vez se lembre: eita, é irmão de Nabucodonosor. Queima ele, Jesus. Não, peço não. Talvez ele queime você. Cuidado. Com o semblante transtornado, irmãos, por fúria, raiva despótica de um monarca, ele deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E isto foi imediatamente realizado. Os 3 jovens foram lançados na fornalha em chamas. E os soldados que se aproximaram da fornalha morreram do lado de fora. Se
Se os soldados morreram do lado de fora, o que é que você acha que vai acontecer do lado de dentro? Obviamente eles serão queimados. Ou ao menos era o que Nabucodonosor esperava. Só que de repente ele toma um susto, irmãos. Verso de número 24. Logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. O que acontece do lado de fora, irmãos, é fácil de explicar. O próprio Daniel nos conta que a fornalha estava extraordinariamente quente. E por isso os soldados, alcançados pelas chamas, morreram. Mas o que acontece do lado de dentro não é tão fácil. Porque não é comum, convencional, corriqueiro. Quem é este 4º homem, irmãos? Alguns dizem que estamos diante de uma cristofania, termo técnico usado para falar de manifestações de Cristo no Antigo Testamento. Pode ser. Outros dizem não, é um anjo do Senhor. Também pode ser. O que eu não posso fazer é concluir através da visão pagã de Nabucodonosor. Mas eu também não posso precisar, porque outra vez o texto não precisa. E para a mensagem central não faz diferença. O que está declarado é que Deus enviou alguém, e que este alguém livrou os nossos irmãos na fornalha. E aqui eu quero que você perceba a preposição locativa que eu usei. Na fornalha. Deus não os livrou da fornalha. Deus os livrou na fornalha. Por vezes é assim que o nosso Deus trabalha, irmãos. Ele não livrou José do Egito. Ele livrou José no Egito. Ele não livrou Moisés do rio Nilo, infestado por crocodilos. Ele protegeu Moisés no rio. Outra vez ele não livrou os nossos irmãos da fornalha. Não os levou ao redor da fornalha. Ele os livrou dentro da fornalha em chamas. Cumprindo assim, irmãos, uma promessa do pacto da graça, que se repete ao longo de todo o Antigo Testamento. Por exemplo, através do profeta Isaías, o Senhor prometeu, no capítulo de número 43, não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome e você é meu. Quando atravessar as águas, eu estarei com você. Quando atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, porque eu o amo. Portanto, não tenha medo. Eu estarei com você.
Este texto, irmãos, me lembra ao menos duas verdades maravilhosas da palavra de Deus que, se forem alvo do nosso coração hoje, serão muito abençoadoras. A primeira delas, irmãos, Deus está sempre presente conosco, até nos momentos mais quentes da nossa vida. Outra vez, citando o pastor John Piper, todo sofrimento que passamos é por Cristo e é com Cristo. Porque os irmãos foram parar na fornalha ardente, irmãos? Porque escolheram sofrer pela glória de Deus. É assim que eu e você devemos encarar todo e qualquer sofrimento que a vida nos traga. Todo sofrimento pelo qual passamos deve ser vivido para a glória de Deus. O apóstolo Pedro, instruindo a sua igreja, escreveu no capítulo de número 4 da primeira carta: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo. Alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Se são cristãos, enfrentem os sofrimentos dando glórias a Deus, e não murmurando contra Ele. Na antiga União Soviética, a igreja estava reunida em uma casa. Era uma igreja clandestina. Quando um soldado, se não me falha a memória, da KGB, foi enviado pelo governo para prender cristãos. E o soldado ficou boquiaberto diante de uma senhora, a quem chamou de vovozinha, porque durante o culto ela constantemente se prostrava e fazia um movimento como se estivesse beijando os pés do Salvador. Ao final do culto, o soldado do governo se aproximou dela e perguntou: vovozinha, você também vai se prostrar assim diante do comandante do nosso exército? E ela respondeu inicialmente com uma pergunta: por que eu faria isso? Se ele fosse crucificado no meu lugar e recebesse a justiça de Deus para me salvar, então eu me prostraria para adorá-lo. Nós sofremos, irmãos, em alguma medida para nos conformar a Ele, mas em alguma medida para dar glórias a Ele. Mas todo sofrimento cristão é por Cristo e é também com Cristo. Esta foi a promessa de Deus a Moisés, a Gideão, a Jeremias, aos 3 jovens, aos discípulos, a vocês e a mim. Antes de voltar ao Pai, o último verso do Evangelho de Mateus registra: e eis que eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Ele nunca nos prometeu vida fácil, irmãos. Você deve ter lido outra Bíblia. Ele nunca disse que não teríamos doenças, que não viveríamos crises, que não enfrentaríamos problemas. Ele nunca nos prometeu tal sorte. O que nos prometeu, no entanto, foi muito melhor. Seja qual for a crise pela qual vocês venham a passar, saibam disso.
eu estarei com vocês. Eu estarei com vocês no câncer. Eu estarei com vocês na crise nacional. Eu estarei com vocês em uma cidade perigosa. Eu estarei com vocês na distância. Eu estarei com vocês na saudade. Eu estarei com vocês em todo o tempo. E isto nos basta, irmãos. A outra verdade que salta do nosso texto, irmãos, e que deve ser aplicada ao nosso coração, é esta: Deus pode sim livrar o seu povo diante dos mais terríveis perigos desta vida. Ele pode. E por que deveríamos estar tão certos disso? Porque foi o que ele fez, irmãos, na cruz do Calvário, quando seu amado filho foi pregado no nosso lugar. Percebam algo comigo. Deus estava presente com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha em chamas. Mas quando Jesus foi pendurado ao maldito madeiro, o Salvador se viu momentaneamente abandonado. Quando as muitas águas da vida caíram sobre o Salvador, ninguém estava lá para ajudá-lo. Quando as chamas da justiça de Deus queimavam ou queimaram o seu corpo, nenhum anjo esteve por perto para socorrê-lo. E obviamente nós precisamos perguntar por quê. Por que Deus estava com os 3 jovens na fornalha e não estava com seu filho no Calvário? Por que Deus estendeu o seu braço forte e livrou os nossos irmãos da fornalha e não fez o mesmo com seu filho no Calvário? Você sabe a resposta. Precisamos ser lembrados semanalmente. Deus não livrou seu filho no Calvário porque através dele o Senhor estava livrando você, não de uma fornalha circunstancial e temporária, mas de uma fornalha que arderá para sempre. Nabucodonosor, irmãos, não é o único rei que envia súditos para a fornalha. O Criador também exige adoração dos seus súditos. E ele prometeu juízo àqueles que não se dobrarem diante dele. Contudo, o Rei da Glória é infinitamente superior e melhor do que Nabucodonosor. Porque sabendo que a fornalha é o que merecemos e que dela não podemos nos livrar, Ele mesmo assumiu o nosso lugar, bebeu do nosso inferno para nos dar o céu de glória para a glória do seu Pai. Foi por isso que Deus não livrou seu filho no Calvário, para livrar você. E isto é tão glorioso, irmãos, tão glorioso, que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, pergunta: se Deus não poupou seu próprio filho, mas antes o entregou por todos nós na cruz do Calvário, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Eu não sei, irmãos, do que me acontecerá amanhã. Eu estou há 3 semanas com uma sinusite abençoada. Espero que ela passe. Mas eu não posso precisar sequer isso. Eu não sei, como diz Tiago, o que me acontecerá em algumas horas. Mas eu sei que venha o que vier, Deus já me livrou do mais terrível abismo da minha vida. E isto me garante
Como disse Paulo aos Filipenses, quer na vida ou na morte, o nome dele será glorificado no meu viver. E nisso eu encontrarei a minha alegria última. Vocês se lembram do que Sofia disse ao sair do consultório médico? Ou odontológico? Aleluia, Deus. Obrigado por me livrar da furadeira do dentista. Em parte é o que Nabucodonosor diz ao final desse texto, irmãos. Quando percebe que os jovens estão saindo ilesos, Nabucodonosor louva a Deus. Outra vez de maneira incompleta. Porque ele ainda não usa a expressão eu louvo ao meu Deus. Ele diz eu louvo ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ainda assim, sem conhecê-lo pessoalmente, o rei conclui que nenhum outro Deus pode livrar como o nosso Deus. O que acontece com os nossos irmãos? O verso 30 do nosso texto nos diz que o rei os promoveu. Estamos outra vez diante da subversão divina. Os 4 jovens que iniciaram o capítulo 1 como exilados, coitadinhos, terminaram o mesmo capítulo como os melhores estudantes da academia da Babilônia. Os 4 jovens que começaram o capítulo de número 2 sob a sentença de morte, terminam o mesmo capítulo promovidos a administradores da Babilônia. Os 3 jovens que começaram o capítulo 2 condenados à fornalha em chamas, terminam o mesmo capítulo promovidos ainda mais ao serviço no reino dos homens para a glória do reino de Deus. Renan, é assim que todas as nossas histórias terminam? Obviamente que não. Brian Chappell, um pastor presbiteriano, comentando esse texto, ele cita uma visita que fez a um senhor cristão. Quando jovem, este senhor era promissor no seu trabalho, trabalhava com as minas da região, era o melhor no que fazia. Mas, por um acidente, perdeu os movimentos da perna ou das pernas e viveu por toda a sua vida, ou quase toda a sua vida, vendo a vida passar do outro lado da janela. E visitando o irmão como um jovem, o jovem resolveu perguntar: meu querido irmão, você nunca duvidou do amor de Deus por se encontrar em uma situação assim por tanto tempo? O Senhor sorriu e respondeu: sim, claro que eu duvidei. Algumas vezes. Por vezes, o próprio Satanás vem me visitar. Ele me toma pela mão e me leva à janela. E ele começa a me fazer duvidar do amor de Deus, quando me pergunta: por que você não tem a vida daquele amigo seu de trabalho? Lá vai ele. Ele anda, ele corre, ele tem filhos. Por que você não tem a vida daquele outro irmão? Tem uma casa grande, constituiu uma família. Veja a sua vida, veja as suas pernas. Você tem certeza que Jesus o ama? O jovem, louco para saber o fim da história, perguntou: mas como é que você lida com essas situações? E o senhor cristão, sem o movimento das pernas, respondeu: eu o tomo pela mão e o levo a um monte antigo chamado Calvário. Eu o obrigo a ver o rosto ensanguentado. Eu o forço a tocar o lado do Salvador. Eu o empurro na direção das feridas das mãos e dos pés do meu Senhor. E então, sou eu quem pergunto: e agora? O que você acha? Será que Jesus me ama? Jesus nos ama, irmãos.
A prova não é uma vida fácil. Se estivéssemos no Calvário naquele dia, provavelmente todos gritaríamos: livre-o da morte, livre-o do sofrimento. Contudo, não foi o que Deus fez. Isso não significa dizer que Deus falhou, não significa dizer que a fé de Jesus era fraca. Isso significa dizer que Ele estava nos livrando das chamas eternas, ao não livrar seu Filho amado que morreu no nosso lugar. O que é que eu espero que façamos nesta manhã? Que fitemos a cruz de Cristo e não as nossas circunstâncias. As circunstâncias mudam, e se dependemos delas, elas vão nos obrigar a duvidar do amor de Deus. Mas o Calvário, não. O que Ele fez está feito. E aquilo é a maior prova de que Deus nos ama. Ao tomar o nosso lugar na cruz, o Filho de Deus estava gritando: o Pai nos ama para sempre. Vamos orar, queridos? Vamos ficar de pé. Senhor, nós queremos te agradecer por esta manhã, por tua palavra exposta. Eu sou bastante limitado, Senhor. Eu não conheço todos os irmãos que estão comigo. E mesmo aqueles que conheço, eu não posso perscrutar seus corações. Eu não sei em que situações eles se encontram nesta manhã. Em que fornalha eles estão. Contudo, eu creio no mesmo Deus, o Deus de Ananias, de Misael e de Azarias, o Deus que pode nos livrar das fornalhas da vida. Se o Senhor assim desejar, estenda a tua mão e nos livre, Senhor, das circunstâncias adversas que enfrentamos. Se o Senhor assim desejar, mas nós nos submetemos à tua vontade. Não queremos obrigá-lo ao que queremos. Queremos nos submeter à tua vontade. Não a entendemos plenamente, não a conhecemos exaustivamente, mas nós sabemos, pela revelação que temos em mãos, que o teu caráter é imutável. Tu és bom, perfeito e jamais erra no que faz. Nos prostramos diante de ti, Senhor, e nos submetemos à tua vontade. Nos livra, Senhor, da falsa adoração da Babilônia. Que não nos curvemos diante de um Deus falso, que muito nos promete e nada cumpre. Liberta-nos da adoração centrada no homem. Liberta-nos, ó Deus, de um falso cristianismo. Faça-nos nascer de novo por obra do teu Espírito. E prove-nos a cada manhã que somos de fato salvos, quando escolhemos, por graça tua, morrer para nós mesmos e viver para a tua glória. Ó Senhor, ainda que o Senhor não nos livre de todos os problemas, queremos ser eternamente gratos, porque o Senhor nos livrou das chamas que vão arder para sempre. Não merecíamos, não tínhamos como pagar, mas por graça o Senhor assumiu o nosso inferno
e nos deu o céu da glória para o louvor do nosso Deus. Se o Senhor não nos der mais nada, seremos eternamente gratos pelos pregos que feriram o Salvador, pela coroa de espinho, pelo fel que ele bebeu, pelo cálice da ira de Deus que foi derramado sobre ele. Muito obrigado, Jesus, por todas as tuas dádivas, especialmente pela maior de todas, Cristo Jesus, e este crucificado no nosso lugar. Fortalece-nos para mais uma semana e abençoa-nos com a tua palavra, em nome e por amor de Jesus Cristo. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça do nosso bendito, eterno Salvador, a comunhão, o poder, a presença, o cuidado do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos nós. E todos nós, a uma só voz, dizemos: amém. Que Deus nos abençoe, queridos, em nome de Jesus. Falemos uns com os outros e saiamos sob a bênção do Senhor.